Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer mais um Melhores e Piores, onde eu vou estar classificando dessa vez a série de livro Os Bridgertons da Julia Quinn, que ficou muito famosa aí, principalmente depois que virou aí a série da Netflix. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, se você chegou então aqui no meu canal através desse vídeo e não sabe, eu tenho essa série de vídeos que se chama Melhores e Piores, onde eu ranqueio do meu menos favorito até o meu mais favorito, alguma série de livros, de filmes, enfim. Eu já fiz vários desse, eu já fiz Marvel, já fiz Harry Potter, tanto filme quanto livro, já fiz Rick Riordan, Cassandra Clare, Sarah J Maas, enfim. Eu vou deixar aqui no card a playlist com os vídeos que eu já fiz, então se você quiser pode assistir, fica tranquilo, não tem spoiler de nada, tá? É só eu classificando aí. E eu resolvi então voltar agora para fazer de Bridgerton. E aí, como funciona esse vídeo? Como eu comentei, eu vou classificar, vou falar aí, né, do meu menos preferido até ir subindo até o primeiro lugar, né, até o meu favorito. Não falo spoiler, só dou a minha opinião mesmo. E nesse vídeo eu vou me restringir só aos 8 livros de Bridgerton mesmo, tá? Vou dar uma comentadinha aqui sobre a série também, quando eu estiver falando sobre o livro que já foi adaptado. Mas, de modo geral, eu vou me manter mais sobre o livro. E aí, assim, gente, eu já vou dar um disclaimer aqui antes de começar. Porque, assim, eu não sou tão fã dos livros de Bridgerton. Eu já comentei sobre isso lá no meu Instagram, eu acho que por aqui eu não sei se eu já cheguei a comentar. Mas, assim, eu gosto, eu acho que são livros divertidos, eu acho que são livros super rapidinhos de ler, assim, gostosinhos de ler. Mas eu não sou mega fã. Eu já li a série umas 2 vezes inteira e os 2 primeiros livros eu já li umas 3 vezes. Porque eu lembro que eu comecei a ler, eu li os 2 primeiros, aí eu parei. Aí depois eu li os 8 livros, 9, né? Porque tem um livro de contos ali também, que eu vou comentar sobre ele também, mas ele não vai entrar no ranking. Aí li todos esses, e aí quando a série estreou a primeira temporada, eu reli de novo. E aí ano passado eu reli o segundo livro novamente, antes da segunda temporada estrear. Então assim, eu já reli bastante vezes, sabe? Eu lembro no geral, assim, das coisas. Como eu falei, acho que são livros divertidos, mas eu tenho umas questõezinhas. Minha relação com Julia Quinn é meio complicado. Porque ao mesmo tempo que eu gosto de algumas coisas que ela escreve, tem outras que eu detesto. Inclusive, a minha pior leitura do ano é um livro da Julia Quinn. Pelo menos por enquanto. Então, assim, é uma relação meio complicada. E quem me acompanha aqui sabe que eu tô há uns meses tentando engatar leituras de romance de época, desses mais modernos, né? E eu não tô conseguindo engatar porque eu não tô conseguindo encontrar nenhum que eu ame. Os Bridgertons é uma série que acabou me pegando, porque com essa coisa assim, de cada, pra quem não sabe, né, cada livro foca num irmão, então eu meio que queria ir vendo, sabe? Eu conheci o irmão num livro, eu queria saber qual que ia ser a história dele, então acabou que eu fiquei curiosa por conta disso. Mas eu tenho minhas questões, porque assim, uma coisa que me irrita no livro dos Bridgertons é que parece que todos os mocinhos, todos os protagonistas masculinos, acabam sendo iguais no final. Porque assim, quando a Julia apresenta esses personagens através de outra perspectiva, então, por exemplo, o Colin. O Colin, ele é o terceiro irmão e o livro dele é o quarto. E então eu já tinha 3 livros, né, que eu já tinha lido ali de uma perspectiva do Colin. E eu gostava muito do Colin, sabe? Eu gostava do que era mostrado dele. E aí chegou no livro dele e eu não gostei tanto, porque ele teve algumas ações que não me pegou tanto, sabe? Assim, não gostei do que ele fez em alguns pontos, algumas falas dele, enfim. E eu fui notando que isso era um ponto em comum de todos os personagens masculinos. Em todos eles, os personagens masculinos acabavam agindo de uma mesma maneira. E de um modo geral, isso não é só a Julia Quinn, isso é algo que eu vejo muito em romance de época geral e é o que me incomoda um pouco e que me impede um pouco de gostar desses livros. Porque assim, no geral eu acho que ela faz personagens masculinos muito machistas. Aí você vai me dizer, tá, mas naquela época, estão retratando uma época em que a sociedade era muito machista. Sim, eu sei. Só que assim, se você pega um livro, por exemplo, Jane Austen. Jane Austen é uma das minhas autoras preferidas. Ela escrevia romances naquela época mesmo, ou seja, não é um romance de época escrito nos dias atuais. Era um romance de época escrito na época. E, assim, eu não consigo lembrar de nenhum mocinho que haja do jeito com que os personagens de romances de época de hoje em dia agem, sabe? Então, assim, é claro que a sociedade era muito machista, é óbvio que tinha muito essa coisa de possessividade, né, de posse realmente em relação às mulheres, mas nos livros que eu já li, que foram escritos naquela época, cara, é muito difícil ver um personagem assim, sabe? O que eu mais me lembro é o Heathcliff, de O Morro dos Ventos Uivantes, que é um personagem que eu detesto e é um livro que eu não gosto. Então, assim, eu tô vendo um padrão, sabe? Mas, e também porque o Heathcliff é pra ser escrito meio que um anti-herói, um personagem mais complexo mesmo. Não é pra ele ser um mocinho tipo o Sr. Darcy da vida, né?
Então, eu acho que tinha outro jeito de escrever sem ser esses personagens com falas e comportamentos tão problemáticos, porque não é só uma questão também de possessividade, como eu falei, é uma questão de que os personagens eles agem até de um jeito meio agressivo em algumas vezes, e agressivo em relação às próprias mocinhas. E não que vai chegar ao ponto deles agredirem elas fisicamente, mas o jeito com que eles se comportam, sabe? Então isso acaba me irritando, e isso acabou me fazendo gostar menos, por exemplo, de Bridgertons. Ainda assim, como eu falei, é uma série que, no geral, eu acho que vale a pena. É uma série que, no geral, ela é divertida. Tem histórias interessantes aí no meio, mas tem esses pontos aí que acabam me fazendo gostar um pouco menos. Então eu quis fazer já esse disclaimer pra já contar aqui pra vocês que eu já não sou tão fã assim, apesar de ter algumas coisinhas ali que eu gosto. Mas eu vou falar especificamente sobre cada livro aqui. Vamos começar então com o 8º lugar. Bom, em 8º lugar, eu acho que não vai ser surpresa, porque eu acho que esse é o 8º lugar de todo mundo aí. Fica pra mim o Do Que Eu, que é o primeiro livro da série e que vai retratar a história da Daphne, que é a irmã menina mais velha e é a 4ª na ordem de todos, né? E assim, um ponto positivo sobre esse livro é que eu acho que realmente a escrita é muito boa. Não no sentido de, tipo, nossa, que escrita maravilhosa, mas é uma escrita gostosinha de ler, sabe? Tem muitos erros aí, tem muita... Até porque esse foi o primeiro livro que a Julia escreveu, então, obviamente, o primeiro da série, no caso. Então, obviamente, tem muita diferença entre esse e o último, por exemplo, em questões de escrita, mas eu acho que é uma escrita gostosinha de se acompanhar. Então, ela não é maravilhosa, mas ela é boa, sabe? Ela é legal ali pra você acompanhar, aquela farofinha gostosa de ler aí, mas aí vem a história. Assim, eu acho que a premissa até é interessante, sabe? Os clichês que tem ali na história eu acho que são interessantes, mas eu não acho que foram bem trabalhados. Além disso, eu não gosto dos protagonistas, eu acho os dois muito sem graças. A Daphne, quando logo de cara eu peguei ela, eu achei ela tão... Sabe, que é aquela mocinha realmente, ai meu Deus, ai quero casar, não sei o que, blá blá. E nada errado em ser assim, mas é que ela me pareceu sem personalidade. Tipo, a única personalidade dela parecia que era querer casar, sabe? E, novamente, nada errado você querer casar, mas assim, ela não tinha nada de interessante além disso. Ela não tinha camadas além disso, sabe? Ela vai ficando um pouco mais interessante ao longo do livro, mas nada que me faça, tipo, nossa, que personagem maravilhosa, sabe? Não, ela é uma personagem esquecível. E o Simon também, sabe? E os dois é um casal muito sem graça, muito sem sal, assim, no livro. Pra mim, eu não senti química nenhuma entre os dois, sabe? Então é um casal que, tipo, nenhuma cena realmente me pega. Eu não torço por eles. E é um livro de romance, né? Se eu não torço pro casal num livro de romance, fica complicado. E além disso, tem toda a questão da cena polêmica do estupro. E aí toda vez que se comenta sobre isso, tem a discussão, tá? Foi estupro ou não foi? Bom, a gente tá falando de uma cena em que retrata uma relação entre o casal em que um dos lados do casal não consentiu. Então, fica complicado, né, gente? Assim, pra mim isso configura estupro sim, né? E a cena no livro ainda é pior do que adaptaram pra série, né? Porque na cena do livro ele ainda tá bêbado. Então, tipo, tudo errado nessa cena. E eu acho que essa polêmica, ela fica muito evidente no livro, sabe? Então, ninguém consegue, tipo assim, vamos ignorar essa polêmica e ver o resto do livro pra avaliar. Não, a gente não consegue tirar essa polêmica do meio, sabe? Até porque o resto do livro também não é tão legal assim, não é tão bom assim. Então, acaba que no final fica tudo muito ruim. Sobre a série, eu acho que eles fizeram uma boa adaptação. Eu acho que eles pegaram um livro que é muito mediano pra ruim e conseguiram trazer algo muito legal. O maior acerto deles foi a escolha de atores, porque os atores estão muito bem. A química deles é tudo, assim, tudo que faltou no livro tem na série, sabe? Assim, eu realmente gostei do casal quando eu tava assistindo e eu comecei a entender mais, por que o pessoal gosta, porque lá tá a química, sabe? Então eu realmente gostei. Se no futuro eu for fazer aí um ranqueando de temporada de Bridgerton, que isso vai ser daqui a uns 15 anos pelo visto, talvez aí essa primeira temporada ficaria mais pro alto, mas assim, como estou falando dos livros, então Do Que Eu fica aqui por último. E aí, em 7º lugar, talvez seja uma surpresa, porque assim, fez uma polêmica, na verdade, porque eu sei que muita gente gosta desse livro, que é Um Perfeito Cavalheiro, que é o 3º livro, que é o livro do Benedict, que é o segundo irmão ali, né? E assim, eu acho que o livro ele tem os seus pontos positivos, né? Uma coisa que quando eu comecei a ler eu tinha achado muito legal, que ele é uma releitura de Cinderela,
Depois eu fiquei meio tipo, ai, porque tem umas partes que é muito, tipo, igual a história de Cinderela, sabe? E eu gosto mais de releitura quando pega mais inspiração solta, assim, não que segue bonitinha a história, sabe? Não que o livro siga certinho a história, mas tem uns momentos muito, nossa, isso é da história original, sabe? E também porque eu acho que o conto de fadas que mais tem releitura no mundo é a Cinderela, então acaba saturando um pouco. Mas eu acho que a tentativa da Julia foi legal de trazer essa questão da releitura, enfim. Só que o que acontece? Esse livro tá em sétimo aqui, porque eu não gosto do Benedict nesse livro. E aí bateu aquela questão que eu comentei antes, de quando eu li os dois primeiros livros e eu vi o Benedict através dos pontos de vistas, eu tinha gostado muito do personagem, porque ele me passou bem essa vibe que a série passa. Eu acho que até a série pesa um pouco mais, que é essa vibe do Benedict de boa, o artista, meio até tipo aquela coisa meio bobão, assim, de ser bem felizão, assim, tal. Eu tinha mais essa pegada do Benedict na minha cabeça. E aí ele tem algumas atitudes no livro dele que pra mim não dá. Eu até acho que o casal é mais interessante no questão de química, coisa, algo de combinar mesmo. Eu acho que eles combinam mais do que o Simon e a Daphne do livro, por exemplo. Mas os acontecimentos do livro, o jeito com que o casal começa a desenvolver e se desenvolve ali me incomoda. Me incomoda bastante. E eu sei que eu não sou a única, porque eu já vi gente reclamando sobre isso também. Então, assim, quando eu lembro dos livros, eu fico com essa sensação meio ruim em relação a esse livro, sabe? Então eu fico meio assim, então eu boto ele em sétimo lugar por conta disso. Não temos ainda a temporada do Benedict para eu poder avaliar como é que ficou a adaptação. A gente tem o Benedict em si, então assim, eu gosto dele na série por enquanto. Acho que, como eu falei, é aquele personagem de boa, assim, tal. Era pra gente ter a temporada dele agora, porque era pra ser a terceira temporada, mas eles trocaram com a temporada do Colin, que é a quarta. Não sei se a temporada dele vai vir depois, porque tem essa questão também. Porque a temporada do Colin é seguida pela temporada da Heloise, que é quase grudada. Na verdade, acontece, o final ali acontece meio simultaneamente, assim. E teoricamente, se eles fossem seguir, então a quarta temporada teria que ser da Heloise e eles jogariam do Benedict para depois. Mas não temos como saber. Realmente não tem como saber. Não dá pra saber o que eles vão planejar, o que eles vão mudar, enfim. Como eu já disse, eu não sou tão apegada nos livros, então não me importo mudar aí a ordem, enfim. Mas vamos ver, eu espero realmente que eles melhorem essas questões do livro também, pra também subir aqui na lista, né? Vou deixar um pouquinho mais pra cima. Em sexto lugar, pra mim, fica A Caminho do Altar, que é o oitavo e último livro, que é o livro do Gregory, que é o irmão menino mais novo e é o sétimo irmão na ordem de todos ali. E assim, esse é o livro que eu acho que de todos talvez seja o menos problemático, assim, em questão de protagonista. Eu não lembro, pelo menos, de nada assim acontecendo que seja igual, que nem os outros. Eu acho que os dois últimos são os menos piores nesse sentido, assim, o Gregory e a Hyacinth, eu acho que são os melhores, assim, nesse quesito, menos problemáticos, digamos assim. Pelo que eu me lembro, pelo menos. Mas eu acho esse livro sem graça, sabe? Eu acho que a história não me pega tanto, assim. Eu acho que ele só não é mais sem graça do que o do que eu, mas assim. Eu gosto do Gregory, eu acho ele um personagem carismático, assim. Acho a Lucy, que é a protagonista, também interessante. Mas não é tão interessante assim, sabe? Assim, a ponto de eu, ai, nossa, eu vou ler esse livro aqui com esse casal. Acho que o final da história tem uma virada interessante que eu não esperava, então isso pra mim é o maior ponto positivo do livro. Mas de resto, pra mim, o livro é tão esquecível que, assim, tem muita coisa que agora eu pensando sobre ele eu não lembro, sabe? Eu acho que, no geral, esse livro passa muito uma vibe meio adolescente. Eu sei que não é, tá? Mas, assim, me parece muito mais uma coisinha voltada pra algo adolescente. Eu não sei se é porque o personagem, tipo, era o mais novo, algo do gênero. Mas, eu não sei, não consigo gostar dele, sabe? Eu acho um livro ok, não acho ruim, mas também não acho bom, assim. Então, é isso. Acho que sexto lugar tá bom pra ele aí. E sobre a adaptação, bom, o livro vai ser o último, se a gente seguir a ordem desses, pelo menos, né? E o Gregory, por enquanto, ainda é uma criança na série, né? Então, assim, ele não teve destaque ainda, ele não tá inserido na narrativa. O maior destaque que ele teve, eu acho que foi no último episódio ali da segunda temporada, que ele tem uma conversa com o Anthony. Inclusive, gosto muito desse momento entre os dois. Mas, assim, é bonitinho, o ator é fofinho ali, mas por enquanto é isso, não tem muito o que opinar sobre. E aí, em quinto lugar pra mim fica Para Sir Philip com Amor, que é o quinto livro da série, que é o livro da Heloise, que é a quinta irmã e é a segunda menina mais velha, né?
E assim, eu gosto muito da Heloise, tá? Eu acho que, como eu falei, assim, a Daphne pra mim não tem nenhuma personalidade, a Heloise tem muita personalidade, sabe? Eu não gosto de comparar a personagem feminina, mas é porque, assim, é a comparação óbvia porque tá uma do lado da outra, né? Então, assim, de primeiro momento eu já não tinha gostado da Daphne e eu gostei muito da Heloise. Acho que ela é muito divertida nos livros, eu gostei muito de acompanhar, assim. Mas daí chegou o livro dela. E assim, eu não sei, eu tava esperando algo diferente pro livro dela, eu acho, que eu fiquei surpresa com o que eu encontrei. E pros dois lados, tanto positivamente quanto negativamente. Eu acho que é um livro interessante, eu acho que é legal essa coisa porque foge um pouco do que os 4 primeiros livros mostraram. Mostra uma coisa realmente diferente, aprofunda um pouco mais em outros temas, por exemplo, como depressão. Não aprofunda, mas, tipo assim, comenta ali sobre depressão. Eu achei interessante que a Julia Quinn quis falar um pouco sobre o tema, mas eu não acho que ela trabalhou tão bem assim o tema, não tanto de forma responsável como ela deveria, sabe? Então tem essa divisão. E tem a questão do Philip em si, que pra mim bate muito naquela questão que eu falei dos personagens masculinos. Que ele é um personagem legal em alguns pontos, mas aí em outros ele age de um jeito que eu fico tipo, sabe, preguiça. Então tem muito essa divisão assim. E aí, assim, o livro tem umas cenas divertidas, tem uns momentos mais tristes também, então eu acho que ele tem pontos positivos e negativos. Então eu acho que quinto lugar é interessante, que é quase metade. Então, assim, eu gosto mais do que os outros 3, não gosto mais do que os próximos, então eu acho que fica numa posição interessante, fica uma posição boa aqui, justa pra ele. E sobre a série, como eu falei, não dá pra saber se a temporada da Heloise vai ser a quinta, se vai ser a quarta, né? Não tem nada falado sobre isso ainda. Ambos os personagens já foram apresentados, tanto a Heloise quanto o Philip. E eu acho que talvez essa seja a história que tá mais encaminhada pra acontecer. Porque a gente já foi apresentado, inclusive, a Marina, que é uma personagem importante no livro, mas que não aparece nos livros, né? Porque quando começa a história aí já tem um outro rolê aí. Não quero falar pra não dar spoiler pra quem tá assistindo só a série. Mas tem todo o que acontece ali com ela, mas ela não aparece nos livros mesmo, né? E eu acho interessante que a série já deu esse cuidado de dar uma prévia ali, né, do que acontece, enfim, tem a questão dos filhos, né, da Marina com o Philip, né, que não é do Philip, mas ele assume, enfim, isso ali na série. Então, eu acho legal porque eles já estão fazendo essa parte do passado para construir ali a história dos dois, sabe? Inclusive, pra quem só viu a série e tava achando que ia dar rolo entre a Heloise e o menino lá, o Theo, é esse o nome dele, nem lembro mais. Não, tá, gente? A história dela não é com o Theo. Então, podem desencanar aí desse menino. Então acho que assim, tá tudo encaminhado. Inclusive pra quem tava preocupado que iam mudar. Gente, a história da Heloise tá praticamente já feita. Então assim, não teria por que eles mudarem. Não teria por que eles colocassem Marina e Philip só pra construir uma história do Colin, por exemplo. Que é o que eles colocaram na série, né? Então não faria sentido. Então, já tá tudo encaminhado. Talvez seja uma temporada com mais base do que as outras, inclusive, né? Mas teremos que ver ainda. Vamos ter que esperar um pouquinho, porque nem a terceira temporada saiu ainda, né? Em quarto lugar, pra mim, fica Um Beijo Inesquecível, que é o 7º livro da série, que é o livro da Hyacinth, que é a irmã caçula dos Bridgertons. E assim, eu gosto muito da Hyacinth. Eu acho que ela tem umas coisas parecidas com a Heloise, mas ao mesmo tempo que ela tem essa personalidade muito forte, ela é muito extrovertida também. Então, assim, ela é um pouco mais solta, digamos assim, que a Heloise, e eu gosto disso, eu gosto desse traço de personalidade, digamos assim, da Hyacinth. E eu acho que a história ela é muito interessante, sabe? Eu acho que o romance é bonitinho. Não é um casal que, assim, nossa, eu vou lembrar de Bridgerton, vou lembrar desse casal específico. Inclusive, eu não lembro nem o nome do protagonista, tá? Tô tentando lembrar aqui, mas eu não lembro. É alguma coisa com G. É com G, mas eu não lembro. Mas, enfim, se não for também, tá errado. Só pra vocês verem a memória de milhões. É alguma coisa Sana, alguma coisa. Tipo, o sobrenome dele. Mas, enfim, também não vem ao caso. Mas eu até me perdi na linha de pensamento aqui. Não, mas assim, é um livro interessante. Acho que é uma história que, como eu já tinha comentado, assim, junto com a do Gregory, talvez seja a menos problemática, assim. Eu gosto que tem uma coisa meio aventura no meio dessa história, assim, então não é só uma história de romance. Gosto que a Hyacinth ganha o espaço dela pra brilhar aí, né? E é uma coisa que me incomoda um pouco na série, que por enquanto a série ainda tá deixando tanto ela quanto o Gregory muito de escanteio. E eu sei que os dois são crianças, eu sei que a temporada dos dois vai demorar pra chegar, mas assim, nos livros, principalmente a Hyacinth já tinha um papel muito grande, ela sempre tava ali com um comentáriozinho engraçado, com uma coisa meio sarcástica, né, pra deixar a Violet bem doida.
Mas, assim, falta isso na série, sabe? Parece que eles deixaram tanto as duas crianças, assim, muito de escanteio, sabe? Eu queria ter visto mais dos dois personagens, principalmente da Hyacinth. Mas vamos ver aí, né? Tomara que a terceira temporada traga um pouco mais disso. Mas quanto ao livro, assim, realmente acho que é um livro divertido e acho que quarto lugar é a posição certa pra ele. Alguma coisa com G, porque eu sempre confundia com Gregory, mas não é Gregory, porque Gregory é o irmão dela. Garrett, viu? Sinclair. E eu pensei assim, eu acho que é Sinclair. Não é Sinclair. Mas é Sinclair. Garrett Sinclair. Eu falei que começava com G e eu falei que tinha um Sun no meio ali. Garrett Sinclair. É isso. Sabia? Não tô tão louca assim. A memória não tá tão ruim desse jeito. E em terceiro lugar, pra mim, entrando nesse pódio aí com a medalha de bronze, fica Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o quarto livro da série que vai contar a história do Colin, que é o terceiro irmão Bridgerton. E assim, talvez seja meio polêmico, porque eu sei que muita gente tem esse livro como preferido, ou como segundo preferido, enfim. Mas assim, eu gosto do livro, tá? Eu gosto bastante, assim, tanto é que está em terceiro lugar aqui. Eu acho que a história do Colin e da Penelope é muito legal. Eu gosto que a série, que o livro, assim, ele tem algumas viradas na história interessantes. Tem um plot twist que é maravilhoso. Eu gosto muito da Penelope, então, assim, por ela já ter sido também uma personagem apresentada antes, eu achei que ficou legal, porque, assim, esse tinha sido o primeiro livro da série que o personagem já tinha sido apresentado, e eu acho que o único. Porque todos os outros, os protagonistas conhecem os seus pares ali no livro mesmo. E esse era o único que a gente já tinha esse passado, né, da Penélope nos outros 3 livros. Então, eu já tinha uma conexão com a personagem, então eu achei isso legal. Eu gosto do livro, eu acho ele num ritmo muito bom, acho ele divertido. Gosto do casal, é um dos meus preferidos. Mas, pra mim, pega a questão que eu tinha comentado antes, de que o Colin tem alguns momentos em que eu fico tipo, nossa, sério, você vai falar isso? Você vai agir desse jeito? Sabe? Então eu tenho um pouco de preguiça, assim, com ele em alguns momentos, aquela revirada de olho, assim, que, meu Deus. Mas, no geral, assim, eu gosto, eu acho legal. Eu gosto também que o final desse livro já liga com o início do quinto, então dá mais essa sensação de, tipo, terminei, vou começar o próximo. Gosto. E aí temos a série. A série, a gente vai ter a próxima temporada adaptando a esse livro, né? Como eu comentei, fazendo essa mudança na ordem. Como eu já falei também, não tenho apego, então, assim, pra mim, essa mudança em específico não me incomoda. O que me incomoda foram as mudanças feitas em relação a esse núcleo na segunda temporada e que vai afetar essa próxima temporada. E eu não sei como é que eles vão lidar com isso. Então, eu fico meio assim em relação a isso. A Penélope em si, eu gosto muito de como ela tá sendo interpretada na série, eu gosto muito da atriz, ela é muito... eu já vi algumas entrevistas dela e ela é uma pessoa muito amável, sabe? Assim, muito querida, assim, com o público, então eu gosto muito dela, assim, eu acho ela muito carismática. Já o ator que faz o Colin, assim, ele também foi fofo, foi querido ali nas entrevistas e tal, mas eu não gosto dele como ator, eu acho ele meio ruim como ator, sabe? Quando comparado com outros atores, por exemplo. Então eu fico meio assim, meio preocupada de como é que vai ser ele levar uma temporada como protagonista. Porque a gente veio de 2 temporadas, principalmente a segunda, que por mais que tenham tido as mudanças, foi uma segunda temporada ali, foi uma temporada, no geral, muito bem atuada pelos seus protagonistas. Os 2 atores protagonistas ali fizeram um trabalho maravilhoso. Então eu fico preocupada de como é que vai ser ele nesse papel de protagonista agora, sabe? Mas, por enquanto, eu não tenho material suficiente pra julgar. Eu consigo julgar pelo que já me foi apresentado até então. Até então eu não gosto dele como Colin, mas vamos ver. Eu espero que eles mudem aí, eu espero aí que realmente a minha opinião sobre o ator aí, sobre a atuação dele, acabe mudando na próxima temporada. E aí, em segundo lugar, com a medalha de prata, pra mim, fica O Conde Enfeitiçado, que é o 6º livro da série, que é o livro da Francesca, que é a 6ª irmã também aí dos Bridgertons. E assim, pra muitos isso vai ser uma surpresa, porque eu vejo assim que, no geral, esse é um livro que o pessoal bota muito, tipo, ok. É um livro muito mediano pra maioria das pessoas. Pra mim é um livro muito subestimado, e um livro muito desprezado, porque o pessoal sempre fala dos outros livros e nunca fala sobre esse, assim, né? Mas eu me surpreendi muito com esse livro porque ele é completamente diferente dos outros, sabe? Ele é um livro que se foca na Francesca, como eu falei, que é uma personagem que ela é a mais separada, assim, da família, digamos. Ela é a que menos aparece nos outros livros. Ela é a que vive a vida dela mais separada da família, de um modo geral.
Ela é viúva quando começa a história, o que é muito interessante porque é diferente de todos os outros. E o livro dela em específico tem uma estrutura muito diferente porque ele passa a maior parte em outro local que não é Londres. Tem outros livros que também tem, como por exemplo o da Heloise, o do Benedict também tem umas partes que é em outro lugar. Mas o dela eu achei que no geral, assim, todos esses fatores acabaram fazendo o livro que o livro dela fosse muito diferente, sabe? Eu gosto muito. Eu acho que o casal é maravilhoso. Eu gosto do Michael. Tem assim, eu não lembro exatamente, mas tem alguma coisa dele assim que eu fico tipo, tem alguma coisa meio problemáticazinha. Mas agora eu não lembro, estou em negação e eu só digo que ele é maravilhoso porque eu gosto muito dele, assim, dos protagonistas mesmo, ele é meu preferido. E, enfim, eu gosto muito deles, assim, sabe, como casal, como é que tudo acontece, o desenvolvimento do livro como um todo, assim, realmente eu gosto. E, assim, era um livro que dava pra facilmente ser um livro fora dos Bridgerton, sabe? Assim, dava pra ser um livro sozinho ou de outra série, enfim. Porque não necessariamente vai ter tantas conexões, assim, com os outros. Então eu gosto bastante disso. Sobre a série, né? A gente tem uma questão aí, porque assim, eles levaram muito a sério essa coisa da Francesca ser a irmã mais separada, porque até agora essa menina ela deve ter aparecido, sei lá, 10 minutos nas duas temporadas inteiras. E isso é muito, entendeu? E a gente tinha a questão de que a atriz que tava fazendo ela tinha muitos conflitos de agenda, porque ela tava gravando uma outra série, se eu não me engano. E eles trocaram a atriz. Eles botaram uma outra atriz agora pra fazer ela da terceira temporada pra frente. E eu vou dizer que eu gostei dessa troca porque, pelo menos fisicamente, essa nova atriz pra mim, ela me parece mais a Francesca que eu tenho na minha cabeça. E também porque eu acho que tinha uma diferença, porque a Heloise e a Francesca, elas são, tipo, próximas em idade, assim, eu acho que é 2 anos de diferença entre as duas. E na série parecia que tinha uma diferença muito mais, porque a atriz que fazia a Francesca, ela me parecia muito mais nova, sabe, do que a atriz que faz a Heloise. Então eu acho que agora ela parece um pouco mais adulta, então eu acho que acaba batendo um pouco mais essa questão das idades. E tem fotos aí de bastidores da terceira temporada que parece que a Francesca vai casar nessa temporada já, então com o primeiro marido dela, né? Então, acho que é legal pra dar mais um foco aí na Francesca, não tem muito que avaliar dela na série ainda, mas eu espero aí que ela seja bem adaptada e que quando a temporada dela vir aí, seja uma boa temporada também. E em primeiro lugar, a medalha de ouro, talvez não seja novidade, porque 95% dos fãs têm esse livro como preferido, que é O Visconde que Me Amava, o segundo livro da série, o livro do Anthony, que é o irmão mais velho dos Bridgertons. E assim, o primeiro motivo para esse livro já ser meu favorito é que é o único livro que tem enemies to lovers, que é o meu clichê preferido, né? Um clichê de inimigos amantes aí, que eu amo ver em qualquer tipo de livro. Tá presente aí nesse segundo livro dos Bridgertons e eu gosto muito. Mas além disso, eu gosto muito da história, eu gosto da construção, eu gosto do casal, eu acho que os personagens são muito interessantes. Eu tenho problemas com o Anthony, eu acho que ele é muito problemático em muitos aspectos aí. Ele tem muitas falas que eu fico só, tipo, é sério, sabe? Não dá pra pegar, assim, só reviradas de olho, assim. Mas, no geral, eu gosto, sabe? Eu acho que é divertido, eu acho que o livro, ele é muito fluido, ele passa muito rápido. É o livro que eu mais li dos Bridgertons, né? Porque eu já li a série inteira 2 vezes, o primeiro livro 3 e o segundo 4, né? Contando ali com as vezes das séries todas. E, assim, é um livro que se me botasse a ler de novo, eu leio, sabe? Porque eu gosto, eu acho que é um livro muito legal. Gosto bastante disso, assim, gosto de tudo, assim, sobre esse livro, realmente. Sobre a série... Aí a gente tem a questão. Eles mudaram tudo, né, do livro, assim, eles só não mudaram o nome dos personagens, o resto mudaram tudo. Tem algumas coisas que eu até acho que ficou legal. Acho que ficou uma mudança interessante e tal. Principalmente se a gente analisar só como uma série, não como uma adaptação. Quando a gente analisa como uma adaptação, horrível. Porque é uma adaptação ruim, porque não foi bem adaptada. Quando a gente olha como série apenas, ok. Coisas boas, coisas não tão boas assim. O que me incomoda mais foi a mudança em relação ao plot da Edwina, que é a irmã da Kate, né? E isso me deixa um pouco, sabe, que eu não gosto tanto assim. Acho que ninguém gostou assim. Mas a gente tem um ponto muito positivo, que eu já até mencionei ali, né? Que são os atores, né? Os atores são magníficos, assim. Eu acho que foi o maior acerto da temporada, foram os dois. Além deles terem uma química absurda, assim, eu acho que até mais do que no livro. Os atores, eles souberam sustentar muito bem os seus papéis de protagonistas em momentos de drama, em momentos mais de comédia, romance, então eu gostei demais.
Eu não digo que eles são meus preferidos da série como um todo, porque tem outro que chegou por aí, né? Já vou falar sobre isso. Mas sobre a série de Bridgerton, eu acho que no momento é meu preferido. Assim, eu gostava muito do Simon e da Daphne na série, mas os dois ficaram, assim, maravilhosos demais. Então, assim, eu acho que a série talvez não, mas o livro merece, assim, aqui o primeiro lugar. E aí, só pra encerrar, eu vou comentar aqui rapidinho sobre os extras. Eu sei que a série tem alguns extras. Tem o livro de contos, que é o E Viveram Felizes para Sempre. Eu não coloquei junto com os outros, porque eu vou ser sincera, eu não lembro muito bem. Eu lembro bem pouco sobre esse livro. Eu lembro que tem alguns contos que eu acho muito legal, mas no geral eu não lembro muito. Então não tem como eu avaliar e colocar no meio dos outros que eu lembro muito mais, assim, né? Mas eu acho que é interessante, porque é tipo um livro de contos de epílogos, sabe? Então eu acho legal por conta disso. Mas o extra que eu queria falar é Queen Charlotte. Porque assim, tem série? Tem, mas agora foi lançado o livro também. Foi lançado meio que simultâneo aí com a série. Eu não li ainda o livro de Queen Charlotte, mas eu tô louca pra ler. É um livro que, apesar de que vai fazer parte dentro do universo de Bridgerton, eu não sei como é que vai fazer, porque dentro dos livros de Bridgerton não existe a questão da rainha e tal, não tem essa presença dela ali na história, então não sei como é que vai ser tratado isso no livro, né? Porque no livro a gente tem a Lady Danbury, a gente tem a Violet, né? Que são presentes em Bridgertons. E na série de Queen Charlotte, por exemplo, aparece elas também. Então eu não sei como é que vai ser isso dentro do livro mesmo. Mas eu tô interessada a ler porque eu amei a série. Por enquanto, em relação a Bridgerton, é a minha temporada preferida, digamos assim. Eu preferi muito mais do que Bridgerton em si. Acho que é uma história muito mais coesa, muito mais cativante, com um casal que eu fiquei apaixonadíssima, assim, pra mim é meu preferido desse universo Bridgerton por enquanto, é o casal aí, a Charlotte e o George. Mas, como não faz parte aí do canon dos 8 livros, aí não vou colocar aí junto no ranking, mas eu achei que valia aqui a menção dessa série. Então é isso, gente. Esse foi o Melhores e Piores da série Bridgerton. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês concordam e discordam de mim, sem brigar, né, gente? Vamos manter a paz. Deixa aqui também o seu ranking, como é que ficou aí, qual que é o seu preferido, qual que é o seu menos preferido. Deixa eu ver aqui quem concorda e não comigo aí, né? Quem tem um ranking parecido com o meu. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.